Se tem uma empresa, um empresário que já vende por indicação, mas nunca organizou isso, né, nunca fez nada para ativar esse canal, isso eu chamo de boca a boca. Isso está totalmente fora do controle do empresário e é uma mera consequência, né, de um serviço bem prestado ou um produto com boa qualidade. O problema é que você não pode chegar para o seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca porque dobrou a meta. Não tem como. Depois de um tempo parado, o Game Changer está de volta com um convidado extremamente especial que eu vou apresentar ele aqui agora. Inclusive, eu conheci ele por indicação, que é por como ele ficou conhecido aí dentro do mercado, né? Eu tô falando aqui com o Rodrigo Noll, nosso convidado do Game Changers dessa edição de retorno, né, Xará? E como eu conheci você por indicação, depois de um colega em comum, que é o Gustavo Pagotto, fui pesquisar um pouco sobre você, sobre o que você construía, e vi que tinha muito fit, porque você fala bastante sobre fundamentos, você fala bastante sobre a principal coisa do negócio, que é atender bem o cliente. No final de tudo, a gente serve para isso, né? O negócio serve para atender bem o cliente. E você fala uma coisa que eu gosto bastante, que é sobre o trabalho remoto, e precisamente de que você odeia reunião. Eu gosto bastante desse conceito. E... enfim, se você quiser se apresentar um pouco também, falar um pouco sobre o que você está fazendo nesse momento agora, que a gente vai discutir muito aqui sobre indicação e também como indicação vai para outros canais, né? Como os canais orgânicos também hoje são extremamente importantes para o nosso mercado. Legal. Bom, obrigado pelo convite, Rafael e Rafael. O Rez, um grande amigo de longa data, a gente se encontra aí incontáveis vezes em eventos e tudo mais. Eu sou o Rodrigo Noll, sou fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na gestão de programas de cliente indica cliente. Então eu cunhei esse termo, posso dizer, do marketing de indicação, né? A gente desenvolveu uma metodologia que ajuda empresas a vender mais ou a gerar mais leads, sem precisar gastar mais em anúncio e sem precisar dar descontos. Essa é nosso pitch, né? Isso é uma estratégia muito utilizada, sobretudo num momento de aumento de custo de mídia, diminuição de entrega orgânica, aumento generalizado de CAC, que é uma tendência já há muitos anos e que eu acredito que vai continuar acontecendo. E vai ser um prazer, cara. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco também de gestão, de remoto e tudo mais. Eu queria já fazer um link sobre esse assunto que eu estava conversando com o Xará aqui nos bastidores, que indicação maior de TV, maior taxa de conversão. Ele sim, dentro da Traction hoje é o maior canal de aquisição e indicação. Acredito que na web estratégica também seja, né, o maior canal de aquisição. E a gente estava falando, a gente não tem um programa de indicação bem estruturado dentro da nossa empresa, sendo que, enfim, né, dentro do mercado a gente deveria ter, já que o nosso maior canal é indicação. A questão por que as pessoas, mesmo sabendo de tudo isso, ainda não criaram de forma estruturada, ou pelo menos não comunicaram muito bem, o programa de indicação? Você deve ver isso, né? Você está narrando, Rafael, a história de todo o case de sucesso nosso lá na Base Viral. Sempre começa desse jeito, com o empresário percebendo que ele já vende tanto por indicação, mas que nunca fez nada para estimular e organizar isso. Essa é a história de todo o case de sucesso, inclusive essa é a minha história de como conheci esse tema, esse assunto. Respondendo diretamente a tua pergunta, eu acho que as pessoas não fazem por dois motivos, ou porque elas não sabem, a gente aqui na nossa bolha, a gente sabe, né? A gente se conhece, a gente se segue e tudo mais, mas no PIB em geral, né? No mercado em geral, as pessoas não sabem que é possível, elas acham que indicação é o boca a boca e que isso é orgânico, passivo, desestruturado e que não tem como você melhorar isso. E isso é o que a gente tem aí educado o mercado para mostrar que não, cara, é possível. Afinal de contas, todo comportamento do ser humano, se você usar a alavanca certa, você pode estimular ou desestimular. Então é isso que a gente faz. E eu acho que o segundo motivo que faz as empresas não adotarem essa estratégia é não saberem o como fazer. Às vezes ela até já conhece, mas ainda não sabe o como, né? Então, cara, grande missão aí, e aí muito bom ambientes como esse aqui que vocês me convidaram, agradecendo novamente, para eu poder elevar o nível de consciência aí dos empresários, né? De como fazer isso e que isso é possível, afinal de contas. Tem até uma diferença do boca a boca e da indicação, né? Porque Total. O que a gente imagina, o que é intuitivo?
a gente imaginar que a indicação ela é orgânica, né? Ela é uma coisa que vem e eu não vou ficar forçando a pessoa a me indicar, já que enfim, é uma coisa que ela tem que falar já que ela gostou do meu produto, né? Como que a gente quebra esse conceito? Vamos começar a quebrar o conceito do empreendedor aos poucos. Eu acho que tem alguns estágios. O boca a boca é aquilo que já acontece nas empresas. Então, se tem uma empresa, um empresário que já vende por indicação, mas nunca organizou isso, né, nunca fez nada para ativar esse canal, isso eu chamo de boca a boca. Isso está totalmente fora do controle do empresário e é uma mera consequência, né, de um serviço bem prestado ou um produto com boa qualidade. O problema é que você não pode chegar para o seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca porque dobrou a meta. Não tem como. Né? Agora, como eu mencionei, qualquer comportamento do ser humano, quando você usa a alavanca correta, você pode estimular. E aí, quando a gente organiza isso, coloca estímulo, coloca call to action, coloca regra clara, coloca incentivo, recompensa, aí a gente começa a ter controle sobre isso. Posso acelerar, posso desacelerar, se eu quiser, né? Posso, de fato, fazer gestão sobre isso. Isso é indicação. Isso é o que eu chamo de, né, em inglês, eles têm essa separação melhor, eles chamam de member get member e word of mouth, né? Aqui a gente meio que é tudo indicação. Uhum. Então é importante desmistificar. E uma outra coisa importante eu acho que de falar é, tem empresas que pedem indicação dos seus clientes, apenas. Não é isso que a gente faz. Eu não acho isso errado, eu acho melhor você pedir indicações do que você não pedir. Mas aquela empresa que só pede, ela cria uma relação de extração de valor com o seu cliente. Nas antigas tinha muito, acho que isso é o maior medo, inclusive, do empresário, do gestor de marketing. Né? É uma objeção importante. Tem medo de pedir isso. Me indica. A pessoa fica acuada de pedir, né? Quase como uma fase 2 do ter medo de vender, eu digo. Exato. O cara que tem medo de falar de indicação, ele tem medo de vender. Ele está jogando contra a própria prosperidade. Mas esse é um outro assunto. Né? Enfim, então a gente... no passado tinha essas empresas que o cara quase roubava o teu... Me dá teus contatos aí, me dá 10 nomes. Cara, a gente deu uma evoluída, uma melhorada e fez isso de uma maneira um pouco mais elegante, um pouco mais inbound, vamos dizer, através da criação de um programa de indicação. Então esse programa tem vantagem, tem benefício, tem regra clara e o teu papel, né, no caso o meu papel, enquanto gestor desses programas para as empresas que a gente atende, é garantir que o cliente lembre que esse programa existe, para que ele sempre possa me indicar mais vezes no momento-chave certo, de maneira elegante, contextualizada. Então, e aí a comunicação, né? O jogo é esse. Eu sempre digo assim como você contrata uma empresa para cuidar do teu blog, do teu SEO, do teu tráfego pago, sei lá, e essa empresa vai olhar isso semanalmente, melhorar, desenvolver, vai criar uma nova estratégia e tal. Eu faço exatamente a mesma coisa, só que pro canal de indicação. Cara, eu queria puxar uma pauta aqui que eu acho que deve gerar curiosidade para muita gente, como é um mercado que eu estou diretamente envolvido, é onde eu sinto a dor mais latente. Já vi palestra tua diversas vezes, e você sempre traz exemplos muito legais no B2C. Mas eu quero complicar a sua vida e puxar exemplos no B2B. No mercado corporativo, como é que isso é possível acontecer? Porque eu imagino que você tenha cases lá também no B2B. 40% dos nossos cases são B2B. Show. Funciona no B2B e o jeito de fazer é muito parecido, com pequenos ajustes. No final das contas, o B2B são pessoas também. Então, né, todo mundo sabe, quando você está vendendo para empresas, no final do contrato, na última página, quem assina é uma pessoa, é um CPF, e pessoas indicam, então funciona. O que muda no B2B, e já te dou alguns exemplos. A primeira coisa que muda é saber quem é lá dentro daquela empresa que vai te indicar. Uhum. No processo de venda B2B tem vários participantes, né? O decisor, o pagador, né, o que utiliza, e assim por diante. Então, quem vai te indicar dentro da empresa que você está querendo fazer o programa B2B? É o analista? É o estagiário? É o gerente? É o diretor? É o dono? Concorda comigo que são personas diferentes? Uhum. Então, se são personas diferentes, eles vão ter dores diferentes, vão querer recompensas diferentes. Então, decidir quem é que você quer ter acesso ao networking é o primeiro passo. E o segundo passo é você olhar para o compliance, que é a parte mais fácil de resolver.
Cara, eu nunca vou esquecer. Eu tive uma reunião um tempo atrás com um diretor de compliance de uma grande empresa cliente nossa. Cara, os caras me chamaram assim como se fosse o maior BO da história. O diretor de compliance quer falar contigo. Eu falei, bora fazer uma reunião. A reunião durou 4 minutos, cara. Não, porque o programa de indicação e tal. Eu falei, bom, vamos lá. Deixa eu ler o compliance de vocês. Começa por isso. A maior parte das pessoas que tem medo do compliance nunca leu o compliance. Uhum. E lá tá escrito, não pode corrupção e não pode vantagens ocultas. Ok, não tem nada a ver com isso. O programa de indicação é público. A pessoa participa se quiser, tem um regulamento, pode não participar, participa ou não. Geralmente, os compliances falam de corrupção, de coisas por baixo dos panos. Então, a gente nunca teve um problema de compliance em nenhum programa que a gente participa. Algumas empresas que são ainda mais conservadoras, elas direcionam o programa para as vantagens serem recompensas para usar no trabalho e não na vida pessoal. Exemplo, um treinamento para equipe, um acesso diferenciado, um atendimento extra, mais horas, ingresso para um evento, coisas desse estilo, ao invés de um prêmio para física. Mas tem exemplo de programa B2B com prêmios para física, trazendo os cases. Um deles é o caso do Pipe Drive. O Pipe Drive, por muitos anos, teve um dos melhores programas de indicação que eu conheci, que dava caneca e camiseta e moletom como recompensa. Pipe Drive é um CRM, vende para outras empresas, é B2B, só que ele entendeu que a persona que indicava era o estagiário, o analista, o pré-vendedor, o cara que usa a plataforma. E esse cara queria chegar no escritório com a canequinha. Né? Oi? É o cara que usa e muitas vezes que é o fã da plataforma. Porque se ele aceita um casaco, uma caneca, né? Porque eu pego uma carona. O difícil do B2B, primeiro é realmente a recompensa para o CPF, que pode ter realmente algumas restrições. Não é proibido, tá? Desculpa de interromper, eu penso para o CPF eu não proíbo na minha metodologia, né? Como falei, se a empresa quiser ser mais conservadora, ela pode ir pro recompensa de PJ. Mas aí, qual é a recompensa, né? Acho que esse é um assunto legal, porque normalmente a recompensa que é melhor, pergunte para a pessoa que vai receber a recompensa, o que ela gostaria de ganhar. Sim. Será que essa pessoa sabe exatamente a recompensa que ela quer? Como que... Enfim, né? Como escolher a melhor recompensa? Esse é o assunto geral, assim. Cara, eu acho que esse é um dos grandes acertos da nossa metodologia. É o primeiro pilar do nosso método, né? O nosso método chama método VPI, Vendas por Indicação. E o primeiro pilar dele, são 3 pilares. O primeiro se chama recompensa certa. Esse é o nome do pilar. Depois que a gente fala, é muito óbvio. Mas para a maior parte das pessoas, não é óbvio que quem tem que dizer qual é a recompensa do seu programa de indicação não é você, empresário. É o seu cliente. O que acontece na maior parte dos casos é a gente se reúne numa sala e a gente tem uma ideia maravilhosa, sozinhos, nós 3 aqui pensamos que a recompensa do nosso programa de indicação deve ser um desconto, deve ser um dinheiro, deve ser um cashback. Um treinamento da nossa empresa. Não, o que agora tá na moda é o cashback, né, velho? Puta, é tudo cashback. Cara, esse é um processo que quebra um dos principais fundamentos de marketing, que é colocar o cliente no centro. Se a gente se reúne nós 3 numa sala e não pergunta pro cliente, a gente falhou estrategicamente. Então, o primeiro pilar da nossa metodologia é fazer pesquisa com o cliente. Eu até faço uma apostinha com meus clientes. Eu digo assim, Rês, diz aí o que tu acha que vão ser as recompensas que o pessoal vai querer antes de começar o projeto. Aí eu anoto. Eu aposto sempre churrasco. E, cara, o cliente sempre quer outra coisa. A gente fez uma pesquisa, exato. Sim. Eu tô com vários créditos de churrasco aí, Brasil afora. Enfim, cara, então isso é a primeira questão. E aí, respondendo a tua pergunta, cara, será que ele sabe o que ele quer? De fato, nenhum ser humano acorda preparado para responder essa pesquisa. Por isso que todas as pesquisas que a gente faz começam com uma qualitativa de telefone, de levantamento de ideias. Eu faço questão de ligar para os clientes. Por um motivo muito simples. O ser humano, ele é preguiçoso por natureza, o cérebro é economizado para desenhar energia. Então tem 2 respostas preguiçosas que são padrão, que a gente recebe 100% dos projetos. Me dá um desconto
e não precisa me dar nada, eu indico porque eu gosto. Depois de receber essas 2 respostas, é aí que a pesquisa começa. Então, no telefone você consegue fazer esse desdobramento, esse roteiro, essa conversa melhor. Com algumas perguntas você consegue driblar essas 2 respostas que são as mais óbvias aí, né? O cara vai te dizer, você anota... Porque é isso que acontece, né? Quando a gente vai fazer a pesquisa, a pessoa vai responder isso, o cliente vai responder isso. Pode me dar um desconto, principalmente tem empresa que já oferece desconto logo de cara, né? Como opção. E depois não precisa dar nada, né? Eu indico porque eu gosto de vocês e vou indicar sempre que precisar. Mas uma recompensazinha seria bom, ele pensou na cabeça dele quando ele respondeu isso, né? O fato é esse, né? Ninguém vai te responder, nossa, eu estava esperando essa ligação, anota aí. Whisky. Então é muito mais uma conversa, né? Um roteiro ali, a gente tem diversas formas de estimular isso. E aí, cara, se o cliente realmente não tiver uma ideia, você desliga e vai pro próximo, é um funil normal, sabe? É uma conversa. Então dessa forma a gente junta as ideias, depois a gente vai para uma qualitativa de formulário e pede para a pessoa votar nas mais desejadas. E aí, cara, sai a mais desejada e aí fica impossível errar a recompensa de um programa de indicação. Então acho que esse é o grande ponto. Eu gosto de um exemplo, é meio fora do contexto aqui, mas acho que serve para ilustrar. O Lucian e o Esteves da Métricas Boss, eles fizeram um programa de estímulo para o time deles escrever para o blog. Então pegar casos ali do dia a dia, situações que aconteceram, desafios de clientes, escrever um post e publicar no blog. O blog da Métricas tem mais de 800 posts, então é o maior repositório de analytics da América Latina é o blog deles. E aí eles foram perguntar para o time o que eles queriam, né? Se quem escrevesse mais ia ganhar um iPhone, ou um iPad, ou uma viagem, ou um jantar. E o que a galera mais pediu foi cupom de iFood. Falou, cara, eu quero cupom pra pedir comida na minha casa, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos. Falou, cara, cupom de iFood. Eu falei, cara, a gente jamais imaginaria a recompensa mais fácil de entregar. Não tem logística, não tem dor de cabeça nenhuma, né? E funcionou super bem. E olha o CAC, o quão mais baixo é também, né, em relação ao iPhone. R$50. Isso é mágico, cara. Colocar o cliente no centro é um fundamento. Você falou, Rafael, no início, eu sou dos fundamentos mesmo, cara. Colocar o cliente no centro. Tem algumas histórias bem engraçadas, alguns cases lá na empresa. Uma vez uma empresa de serviço de internet para cidades do interior nos procurou. E o empresário ele chegou assim, eu quero dar cashback e desconto. Eu consegui convencer ele da gente fazer uma pesquisa com a base dele. Os clientes dessa empresa disseram que queriam assinatura de Netflix como recompensa do programa de indicação. Ele nunca ia imaginar. Sabe? Nem eu ia imaginar, mas é que na verdade eu nem preciso ter esse trabalho. Quando o cara chega pra mim assim, nossa, eu estou quebrando a cabeça pra saber a recompensa e já começou errado. Eu gasto 0 minutos pensando e vou direto na pesquisa. Tem caso B2B que a recompensa o cara achou também que ia ser um vinho bom, que ia ser um desconto. O cliente dessa empresa de investimentos para patrimônios altos, acima de 20 milhões de reais, o cliente nosso. A recompensa mais desejada era ingresso para participar do campeonato de golfe que a empresa fazia. Então, cara... Meu sócio tem uma expressão para isso daí, é o que o dinheiro não compra. Perfeito. É o que o dinheiro não compra. No caso do cara da internet do interior faz sentido, né? Ele tem um acesso mais dificultado, ele conseguiu acesso à internet, como que é uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer, que todo mundo fala, e que ele estava isolado, ver as séries da moda. Então faz sentido o cara querer assinatura, né? Mas é aquela história, é óbvio depois que você sabe a resposta. Exatamente. Se você não perguntar, não vai saber. Você tá falando do meu interior, que é difícil acesso à internet, você vai arrumar briga comigo. Eu também sou da roça. Da roça premium que é Campinas, né? Tem um outro caso, só para complementar esse assunto, e esse caso me ensinou isso. E ali eu consegui consolidar a metodologia. Que era uma empresa de ERP para fazendas. E aí esse cara atende fazendeiros, latifundiários, cara que tem muita terra e tudo mais. E ele achava, meu cliente é rico, milionário, o que ele vai querer como recompensa do programa de indicação? Vou ter que dar uma Hilux? Falei, cara, calma, não inventa. A gente descobriu que a recompensa mais desejada era colete e boné e camiseta com a marca da empresa. E aí quando eu fui perguntar para esse produtor rural... Com a marca da empresa de ERP? Com a marca da empresa de ERP. Aí quando eu fui perguntar pro cara, boné e camiseta... Não, velho, seguinte...
Se eu chego para negociar o financiamento da safra com o meu gerente do banco, com um coletinho com a marca de um RP, Mostra que eu sou organizado, que eu sou eu outro chego no patamar. outro Genial. patamar, né? Mas- Entender depois é óbvio, como você falou. Mas a questão é que não precisa ficar batendo cabeça, perguntar é muito mais fácil. E aí você... Que no você- fim, né, a gente fala de indicação e um dos assuntos que a gente vai puxar mais pra frente é lá o mercado de influência. Na verdade é isso, né? O cara lá do Pipe Drive que ganhou a caneca ou ganhou o moletom, ele demonstra influência ao ter aquele brinde da empresa, aquele presente que é exclusivo. O cara da fazenda, ele chega para negociar no banco e ele mostra uma influência ou uma inteligência, um conhecimento de mercado acima da média. Né? No fim, é aquela história que o Seth Godin comenta, é sempre sobre o ego. Né? É sempre sobre o que aquilo vai dizer de mim para os outros. o que aquela marca diz sobre mim. É branding no final também, né? O cara que ganha acesso à Netflix, né? Ele vai estar por dentro das séries da moda. Ele pode assistir, então ele fica dentro da roda de conversa. Ou ele é o centro da roda de conversa porque ele viu antes dos outros. Né? É sempre sobre o ego, né? Sobre o que aquilo diz sobre você. Não no sentido maldoso do ego, Claro, né? Mas no claro. sentido de que as pessoas querem se sentir seguras, apreciadas e tal. Eu queria puxar um gancho aqui, que depois vai desdobrar nos papos que a gente gosta de canal. Você começou, não, né? Você tem 35 anos, então você começou lá atrás com outras coisas, mas quando eu te conheci, quando você começou a alavancar a tua imagem, ela estava muito ligada no mercado de marketing digital, né? No universo digital, e muito focada ali na questão da indicação. E hoje, então, o principal mercado é um outro mercado que não é o mercado digital. Né? Como é que foi essa transição? Como é que essa coisa se organizou? Que eu acho que é importante, depois a gente vai falar de canais, isso vai ficando mais claro para quem está acompanhando a gente, porque reflete uma transição que o mercado como um todo está vivendo. Né? Mas acho que é importante para quem está te conhecendo agora entender essa atuação, mas ao mesmo tempo abrir os olhos para todo mundo desse movimento maior. Legal. Eu comecei como fazendo freela disso, né? Eu era executivo de uma empresa e aí eu fiz para mim, nessa empresa que eu trabalhava, deu certo, amigos começaram a me procurar, eu comecei a ajudar o pessoal, então, um jantar aqui, um almoço ali, um freela aqui, tal, comecei dessa forma. Naturalmente, então, era o Rodrigo Noll ajudando as pessoas, né? Comecei a produzir conteúdo sobre isso no LinkedIn, abri meu Instagram, comecei a falar sobre isso e tudo mais. Então, novamente, era o Rodrigo Noll falando sobre indicação. Eu comecei dessa forma. Que eu acho que é uma forma até bem inteligente, né? Muitas pessoas começam dessa forma. O rosto ali conectando diretamente. Foi meio que natural, Rez, a gente acabar entrando para o mercado dos infoprodutos, né? O mercado digital aí, usando esse termo bem amplo que as pessoas chamam, para, cara, fazer curso disso, mentoria disso e tudo mais, e ainda era o Rodrigo Noll. Eu, em algum momento, percebi que eu precisaria dar um pouco mais de escala nisso, e percebi também uma coisa importante, que aí é específico da nossa solução. Nossa solução é uma solução muito B2B, né? E o B2B, ele compra muito serviço. Ele compra também educação, mas ele compra bastante serviço. E foi nesse momento que eu resolvi pivotar um pouco a nossa atuação e resolvi criar a marca Base Viral, né? Então hoje eu faço todos os esforços para marca Base Viral. Que, aliás, eu acho a marca genial. A marca é boa, né? É um nome bom. É muito bom. E claro, hoje a gente é uma empresa de 40 e poucas pessoas e tal, então eu sou o CEO da operação e eu sou um cara que eu sou o CEO, o produtor de conteúdo, como muitas empresas têm. Benchimol, próprio, na época, Steve Jobs era um produtor de conteúdo da sua própria empresa e tal. Então, cara, a gente atendeu bastante gente do mercado digital. É um mercado que eu adoro, fiz grandes amigos, a gente se conheceu nessa época também. Só que esse mercado é pequeno em relação ao PIB brasileiro, né? Como a gente falava aqui antes. De fato, o PIB brasileiro, né? Todos os outros segmentos, é um mercado muito maior, né? E é um mercado muito mais carente também. Então a gente foi evoluindo e foi pivotando, e hoje o segmento que a gente mais atende, até curiosamente, é o segmento da saúde, cara. A gente tem muita clínica,
muito médico, muito dentista, atendo muito mercado de investimentos e financeiro também, consórcio, seguros, coisas desse estilo. E bastante e-commerce também, varejo. A gente atende empresa SaaS, tecnologia e tudo mais. Então, a nossa atuação hoje está bem distribuída assim, nos segmentos da economia. Não tem um segmento que eu atenda com mais especialidade do que os outros. E qual que é o nível de conscientização desse seu cliente hoje, né? Tanto das clínicas de saúde, pode ser médicos odontológicas, né? Serviços ali. Qual que é o nível de conscientização sobre o serviço que você oferece hoje de programa de indicação, né? Pode ser uma novidade ainda no mercado ou já é uma coisa que o pessoal... Cara, é uma novidade. Se eu olhar de fora e fazer uma análise geral do mercado, é uma novidade ainda. Apesar de estar há 10 anos produzindo conteúdo sobre isso, a grande maioria das empresas ainda não sabe. Mas a nossa rede cresceu bastante nesse tempo, a gente tem bastante seguidor no Instagram, eu lancei um livro no final do ano passado, a gente vendeu ao todo 100 mil cópias, incluindo Kindle e tudo mais, foi uma venda bem relevante. Então já tem muita gente que está aí na nossa comunidade, né, na nossa rede de influência, que já sabe, né? Apesar de que, eu repito, né, ainda em relação ao PIB inteiro brasileiro, a gente ainda está só começando, né? Eu tenho 2 atuações, eu atendo com PME, empresas acima de 2 milhões por ano, e eu tenho um produto também mais enterprise, empresas acima de 60 milhões por ano. Então o nível de consciência da empresa maior acaba sendo geralmente um pouco melhor. O empresário pequeno, ele ainda, de fato, é mais carente de conhecimento. Mas enxerga muito valor quando recebe o impacto inicialmente da informação e da construção. Sim. E depois enxerga muito valor no resultado também, né? Isso, inclusive, gera indicação. No PME, geralmente, o impacto de um programa de indicação é muito maior do que, percentualmente falando, de resultado final, você disse. Porque ele não faz nada, geralmente, de marketing e vendas. Então, qualquer coisa que você faz, ainda mais indicação, que basicamente o cara vive disso, é um impacto bem grande. E tem uma coisa legal da indicação que traz o CPF para o jogo, né? É uma pessoa falando com outra pessoa. Então, saindo um pouco do ambiente de mídia paga, né? A gente está indo para um canal bem orgânico, mas principalmente trazendo esse conceito de CPF. E aí a gente estava falando dos bastidores, queria que você trouxesse aqui também que existem outras formas de trazer o CPF para o jogo, né? E aí nessa outra forma a gente está falando de influenciadores, a gente está falando até de trazer pessoas influentes para serem embaixadores da marca. A gente está falando de afiliados, né? Que é um mercado que tem muitas definições. Quais outros CPFs você traz para essa mesa desse jogo de canais orgânicos aí atualmente? Legal. A gente começou e por muitos anos ficamos focados somente em fazer programa de cliente indica cliente. Eu continuo achando até hoje que o cliente é o melhor público para você estimular indicações. O cliente consome o teu produto, ele geralmente é a tua persona, ele tem a dor que o teu produto resolve, conhece o teu amigo melhor do que tu mesmo. Então o melhor vendedor de uma empresa é o teu cliente, na minha opinião. O título do meu livro é Criando Clientes Vendedores, né? Entretanto, ao longo dos anos, alguns clientes vinham nos pedindo outras soluções relacionadas. Rodrigo, eu tenho um parceiro aqui, tem um médico que me indica, um contador, o meu próprio colaborador às vezes indica e traz clientes, tem um cara aqui do mercado que ele tem uma certa influência, ele às vezes me manda cliente, eu não sei como organizar isso. Então a gente vem recentemente expandindo, ampliando aí nosso escopo de serviço, para algo que eu denominei de ecossistema de canais orgânicos. Então, existem outros públicos que podem indicar uma empresa e gerar negócio. O cliente é o mais óbvio e, na minha opinião, segue sendo o melhor. Mas os próprios colaboradores de uma empresa podem ter um programa de indicação. Você até citou o caso lá, não era indicação, né, mas era um público escrevendo no blog. Programa de parceiros é uma solução que a gente tem atuado com bastante empresas. Hoje de manhã eu estava falando com um software de gestão. E, cara, lá a gente está implementando um programa de clientes e um programa de contadores indicando. Então, um programa de parceiros. Programa de embaixadores. Já sei que empresa é cliente minha também. Então, vamos trocar mais figurinhas, a gente pode fazer um trabalho junto lá. Clientes, colaboradores, parceiros, embaixadores e afiliados. Esses são 5 públicos
que a gente está aí atuando agora. Então uma empresa pode ter um programa de indicação, pode ter 2, pode ter 3, 4 ou 5 concomitantemente. O que é importante, Rafael, nesse jogo? São públicos diferentes. Teu cliente é uma persona e o teu parceiro, vou usar o exemplo do contador, por exemplo, é outra persona, certo? Tem dores diferentes, vão querer recompensas diferentes, comunicação é diferente, o canal que tu fala com ele é diferente. Então, faz separado as estratégias ali de indicação. Mas a gente está bem confiante, cara, nesse novo, né, nessa expansão, porque é algo que os clientes já vinham pedindo. E, cara, tá do ladinho, é correlacionado. Igual é um canal que ajuda a vender mais sem depender de mídia paga e sem depender de entrega de rede social. São canais proprietários que a empresa cria. Não que eu seja contra os outros. Os proprietários é sempre o melhor canal. Não tem discussão. Eu sou defensor do multicanal, né? A gente pode falar mais sobre isso, mas... a mídia paga não morreu. Fique tranquilo. Só tá um pouquinho mais cara e vai continuar encarecendo um pouco, mas ela tá indo aí. Essa é a formalização, né, Reis, de você veio, cresceu nesse mercado, a formalização de novos canais orgânicos aí. Tem empresas grandes que têm cases disso, a própria Microsoft cresceu muito por canal de parceiros, por exemplo, né? Mas é a formalização, né? A gente estava falando bastante sobre o SEO, né? O que é o novo SEO, quando o pessoal pensa canal orgânico, pensa SEO. E esses canais trazem hoje para PMS, que é um trabalho bacana que você está fazendo, porque você está educando e trazendo isso para as PMS, eu acho que realmente é o grande PIB, mas é uma transformação de mercado, né? Não sei a que nível de concorrência você tem hoje no mercado praticando o mesmo serviço que você, mas você enxerga essa transformação de como até o PME está enxergando o marketing ultimamente, de como isso é importante, essas formalizações do que acontecia um pouquinho orgânico, né? De relacionamento, às vezes, do dono do negócio que tinha com essas pessoas, mas você está formalizando tudo, você está transformando isso realmente num CAC, num LTV, numa comunicação, numa comunidade, né? Você está enxergando essa transformação do mercado? Sim, a gente mede isso, inclusive, né? A gente tem lá uma visão, né? O tal do BHAG agora, que estão chamando de BHAG, a antiga visão, né? O Big, Hairy, Audacious Goal. Qual que é o grande objetivo do business? E a gente tem uma grande meta, né, de longo prazo, que é gerar R$1 bilhão de receita nova para nossos clientes, metrificado e comprovado via canais de indicação. A gente mede isso, a gente via pesquisa, via próprio software e tudo mais, a gente vai medindo. A gente está hoje em 360 e pouquinhos milhões já. Até 2028 a gente quer bater 1 bi. E depois a gente, sei lá, talvez vai buscar os 10 bi. Mas, de fato, é uma transformação. A gente acredita muito nisso, cara, né? Empresas são excelentes ferramentas de geração de renda, de geração de emprego, de transformação social. Então, se eu ajudo o empresário a vender mais, esse cara tem mais dinheiro para contratar, para promover quem merece e assim por diante. Você falou sobre concorrentes, né? Cara, hoje, a gente não tem hoje um concorrente direto. Existem... O que aconteceu? Assim, o mercado ele se dividiu. Muita gente que quis mexer com isso foi para desenvolver ferramenta. E eu fui para desenvolver metodologia, desenvolver serviço. O mercado de ferramentas de indicação é um oceano vermelho no Brasil. Você digita no Google, cara, toda semana surge uma. A barreira de entrada é muito baixa. De fato, é um link de traquear quem indicou quem. O segredo desse mercado não está na tecnologia. Não é porque tem um link que os teus clientes vão querer te indicar loucamente. O segredo, na minha opinião, desse mercado está no relacionamento, no estímulo do cliente, correto? Então, tem algumas ferramentas que atuam e aí às vezes isso rola, a empresa começa pela ferramenta e esse aí hoje é o meu segundo melhor canal de geração de leads. Porque daí vai para sua metodologia depois para poder... Eu comecei pela ferramenta, não deu certo, eu vou lá ver, recompensa ninguém quer, a mecânica ninguém entendeu. Ninguém acessou qual que é a página de ferramenta. O cara nunca comunicou, mas a ferramenta está bem implementada. Então, a gente acaba, tem até a nossa própria ferramenta, a gente tem uma. Nem a minha eu obrigo que o cliente use. Então, a gente hoje acho que ainda segue sendo um oceano azul, mas não fala para muita gente. Você falou de métrica, né, de comprovação desses resultados. Como é que vocês fazem o traqueamento disso, né? Como é que
que é o acompanhamento para isso acontecer. Porque o que eu vejo muito ali no dia a dia com os gestores, hoje a grande barreira de contratação é a metrificação. Como é que eu comprovo que isso funciona? Outro dia eu estava almoçando com o diretor de um banco, e é um cara que é nativo do mercado digital. 11 anos atrás, a gente estava no Content Market World juntos, então assim, é um cara que conhece a parte técnica. E hoje ele está numa função 100% executiva. E aí ele estava trazendo esse desafio para a mesa. Ele falou, meu presidente lá é um cara que é do mercado digital. É um cara que é super conhecido e tal, e tudo ele quer metrificado. Ele quer saber cada clique, o quanto custou, para onde foi, em qual etapa e tal. E a gente vendeu essa tese durante muitos anos no mercado. Até que veio a era cookieless, até que veio o adblocker, até que a Apple começou a tirar o traqueamento dentro do Safari, do iPhone, do iPad. E hoje, 40% de tudo que acontece é invisível. Ou porque você não tem o cookie, ou porque você não tem o ID, ou porque o usuário trocou de plataforma, ou porque ele limpou os dados, ou porque ele está usando uma VPN. Então, assim, no mínimo 40% está no escuro. Ele falou, o meu desafio hoje é esse. Eu sei que eu preciso investir em branding, mas eu não consigo um indicador direto, meu presidente não aprova. Eu sei que eu preciso investir em conteúdo, eu não consigo um indicador direto, meu presidente não aprova. Eu sei que eu preciso investir em tal coisa, eu não consigo um indicador direto. Eu falei, eu estou começando a esconder não, né? Ajeitar coisas dentro do orçamento para conseguir fazer o que eu preciso fazer para gerar o resultado, porque só a atribuição direta não vai funcionar. E aí, você comentou, né, sobre a indicação e o boca a boca, que são coisas que a gente confunde aqui. E aí eu fiquei curioso, você falou da metrificação, do acompanhamento, como é que vocês medem isso para dar essa visibilidade para vocês, de que está funcionando, e para o cliente. Sim. Para ele saber. Tem várias formas de metrificar, né? Só um comentário sobre a atribuição antes de a gente falar sobre isso. Cara, o cliente, eu tenho uma frase que eu digo para os meus clientes lá. O teu cliente não tá nem aí para tua organização. Você pode botar uma página, você pode botar um link, você pode botar o que quiser, velho. Mas se o cara quiser mandar por outro lugar, eu quero o lead, né? Então, a atribuição... E outra coisa, a jornada ela é muito fluida, né? Você me conheceu numa palestra, comprou meu livro, caiu no Instagram, clicou no meu anúncio, qual que é o canal, né? Aquela velha história de atribuição que eu acho que ninguém conseguiu resolver no planeta Terra. Eu tenho a visão de que não tem solução esse problema. Porque ele não é um problema. Né? Ele é um sintoma artificial criado pelo mercado. É a mesma coisa da glicemia. O nível de glicemia foi baixando década após década, porque aí você tem mais gente para comprar remédio de diabetes. Não que a gente não tenha que cuidar da glicemia e ter uma saúde boa, mas você força o nível para baixo para vender a solução. Então você cria um problema para vender a solução. Hoje eu vejo que no mercado digital é um cenário muito claro. Né? Criou-se o problema da metrificação para hoje vender solução de metrificação. Sim. E que ela não resolve o problema. Porque o problema é complexo. Né? Você tem dezenas de pontos de contato por uma tomada de decisão. Tem um amigo meu que tem uma frase: a função do marketing é fazer vendas não conseguir saber de onde aquele cliente veio. Tanto que a jornada foi multicanal. Mas aí voltando, cara, sim, tem algumas formas que a gente faz. É um problema que eu vou botar bem entre aspas, relativamente simples quando falo de indicação. O jeito mais simples de todos é no início do processo comercial, num pré-vendas, onde for, você botar uma frase, uma pergunta simples, que é como você me conheceu. Cara, a maior parte das empresas não pergunta isso hoje. Eu tenho no meu Instagram, quando a pessoa me marca pela primeira vez, eu tenho um atalho de teclado. Como você me conheceu? Até hoje eu pergunto isso. Já vi. Né? Já vi mais de uma vez você fazer isso. Porque, cara, ali começa a me dar um faro. Aí, entrando mais em soluções mais técnicas. Às vezes eu coloco uma landing page, que é a central do programa de indicação, para onde eu vou receber as indicações, que aí cai no CRM tagueado. Às vezes é o próprio CRM com essa perguntinha e a indicação chega de múltiplos canais e o próprio time cadastra. Às vezes é um linkzinho traqueado, uma ferramentinha que o cara manda para o amigo se cadastra, já cai tudo. A conversão tagueado. é sempre passar uma informação, um nome no telefone, algum questionário, né? Passar informação por algum canal. Vai ser pelo WhatsApp, ou vai ser por uma landing page, ou vai ser por um canal, né? O canal é infinito. Cara, recebe indicação até na fila do supermercado, entendeu? Então a empresa pode optar por internamente dentro de casa organizar esses dados. Cara, às vezes é numa planilha. Vai de uma landing page para uma planilha, cara. A empresa pega os leads dali, a gente
Tem cases, o cara faz 5 milhões de faturamento, daí que ele começou a organizar, estruturar tecnicamente. Então, tem várias formas que a gente tenta, assim, né, cercar o cliente, mas sempre tem esse restinho que, cara, alguma coisa vai escapulir por algum lugar. É uma coisa que acontece que é interessante. Muitas vezes, quando a gente lança um programa de indicação numa empresa, cliente nossa, o resultado de algum outro canal magicamente melhora. Pô, geralmente um blog, assim, por exemplo. Nossa, os resultados do meu blog aumentaram. Aí tu vai perguntar pro cliente que veio pelo blog como você me conheceu. Ah, não, um amigo me indicou, eu pesquisei na internet, caí aqui, levantei a mão. Então, palavra-chave pesquisada por marca aumenta, porque a pessoa falou o nome da marca. É isso. Ou o cara foi lá e seguiu no Instagram, e aí gerou lead na inbox. E eu falo para meus clientes assim, claro, quanto mais enterprise, mais o cliente quer esse detalhamento, né? Mas eu realmente digo muito sobre isso, né? Cara, os canais, eles se canibalizam entre si. Fato é que se você já vendeu por indicação e nunca estruturou um programa, tem dinheiro na mesa. Provavelmente tem até uma demanda reprimida de anos fazendo isso sem organização. E aí nós vamos ao longo do caminho tentando catar os dados dessas formas. Vamos puxar o papo de canais, então. E na real eles nem se canibalizam, eles se complementam, né? Porque é o grande papel do marketing. Eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ver o Don Schultz falar isso ao vivo, né? É o cara que lá nos anos 80 criou o conceito de comunicação integrada de marketing. E eu tive a chance de vê-lo ao vivo já no finzinho da carreira, em 2013. E ele falava isso, que a grande função do marketing é contar boas histórias. Independente do canal. E o cliente vai ouvir essas histórias muitas vezes até decidir comprar. Ninguém ouve a história uma vez e vai lá e compra. E ele trazia muito essa questão da complementaridade. Né? E dentro do cenário enterprise, ninguém toma uma decisão de compra, eu vou contratar um software. Entra na landing page, gera o lead, instala o software e sai usando. Pô, o cara vai para evento, ele vai marcar reunião, ele vai ter que justificar, isso vai passar por compras, vai para o orçamento do ano seguinte, se for na Vila Olímpia, vai para o budget. Né? Tem todo um processo complexo para essa venda acontecer. Não dá para você atribuir isso para um canal. Né? Eu sou da linha, e eu sei que isso gera polêmica, mas dane-se, de que a atribuição é uma métrica para enganar quem quer ser enganado. Um diretor de uma empresa que a gente trabalha, uma empresa que está em 70 países, tem atuação no D2C, no B2C, no B2B também tem muita venda, patrocinadora de grandes eventos. E aí o VP de marketing lá falou, cara, não me vem com papo de atribuição que eu não acredito em fábula. Falei, meu Deus, posso gravar isso e botar isso online, que eu queria que todo mundo ouvisse? E é o lance da amostragem. Você nunca vai ter 100% dos dados confiáveis. Sim. Se você tiver uma amostragem relativamente boa, já é o suficiente. Né? Se o IBGE consegue definir quem vai ganhar uma eleição entrevistando 2.000 pessoas e tem 2 milhões de eleitores, por que você precisa de 70%, 80% de precisão para tomar uma boa decisão? Concordo. Mas aí vamos para o que interessa, que é a discussão dos canais. A hora que você vai para esse universo, você citou o caso, por exemplo, de agricultura, né? Software para fazenda, que é uma coisa que muita gente nem imagina que existe. Você falou da saúde, eu lembro de um cliente meu de muitos anos atrás, que era de rastreamento de medicamentos. E a hora que eu perguntei por que aquilo existia, ele falou, bom, existe hoje porque é lei. Você é obrigado a rastrear cada pílula que é entregue para um paciente dentro do hospital, de qual draga que ela saiu, de qual cartela, de qual lote, porque se tiver um problema com aquele medicamento, você está tratando um paciente de câncer, você precisa saber que a medicação que foi aplicada para ele está com problema. Falei, ok, entendi. Ele falou, só que 40% dos medicamentos administrados em um hospital são administrados para o paciente errado. 40%? 40%. Nossa, que loucura. Cara, é surreal. Assim. Quando ele começou a me explicar o negócio, eu falei, meu Deus. E a hora que ele foi explicando os canais, era um jogo que eu nunca tinha visto. Me lembrou que você falou do sistema do ecossistema de saúde. Né? Nas clínicas, isso ainda é mais direto, porque você vai lá e indica o médico. Mas eu imagino que isso dentro de plano de saúde, de seguro de vida, né? Tem uma das corretoras que eu tenho lá de seguro de vida, ela faz isso ativamente. Ela me chama a cada 6 meses, como é que você tá? Quer atualizar o plano?
tem algum novo dependente, alguma mudança e tal. Cara, se você puder, me passa 3 contatos seus e tal, assim, é ativo. Você vê que é sistêmico ali do treinamento. Deve ser cliente nosso. Pior que não, é uma empresa que tem isso por política, mas o jeito que eles fazem não é elegante, não. Então eu sei que não é cliente seu, não. Já entendi. É treinamento. Até deve imaginar você já até quem já é. sabe de quem que eu tô falando. Mas enfim, a gente tava ali antes de começar a gravar falando dessa questão de mudança de canais, né? Em outros papos que a gente já teve aqui, a gente trouxe esse contexto. Existia um mundo digital até 2019. Existia um segundo ambiente digital durante a pandemia. Todo mundo que não estava no online foi obrigado a entrar, gostando ou não. E aí aquilo que eu já dizia no mercado, que todo mundo já dizia desde 2011, 2012, vai chegar um dia que o custo de mídia vai ficar impraticável. Né? Acabou a pandemia, a gente está vivendo esse mundo agora. 23, 24, 25. Para muitos mercados, o CAC já é impraticável. Já é mais caro adquirir um cliente do que provavelmente você vai ter de LTV. Lógico que tem muito gestor que faz questão de não olhar para o LTV para não ter que reportar que ele está pagando para adquirir cliente. E aí, cara, com esses cases que você citou e tal, eu imagino que os canais são diferentes. Eu tenho visto no meu mercado o canal de eventos ganhando importância cada vez maior. O relacionamento olho no olho. Sentar com o cara. Né? Tenho percebido os micro-eventos funcionando também. Eventos offline, você está falando aí, Eventos né? offline, não é web, né? Palestra online, live. É assim, juntar 10 executivos num jantar. Sim. É fazer um recap de um evento, que nem aquele que você e o Alfredo fizeram na volta da NRF. Vai ali, junta algumas pessoas, fomenta a discussão, né? Cria um ambiente de negócios que vai além do conceito simples lá do networking. E aí imagino que você trabalha com canais não atribuíveis. Sim, sim. Então, vamos mergulhar nesse oceano complexo. Discorra. Ô, Reza, eu entendo da seguinte forma, tá? Que no final das contas faz um programa de indicação funcionar? Por que eu existo, tá? A grande verdade é que a recompensa de um programa de indicação é responsável por 5%, 10% no máximo do sucesso de um programa de indicação. A gente fala sobre recompensa, sobre adivinhar recompensa, acertar, pesquisar, porque todo mundo quer saber. O que está na cabeça é tipo, o que você quer comprar, o que você quer comprar, mas o que você realmente precisa, sabe? Tá bom, eu sei que as pessoas querem comprar, qual que é a recompensa que o meu cliente vai querer, mas deixa eu te entregar o que tu precisa de fato, além disso. Então, 90% do sucesso de um programa de indicação está nas comunicações que a gente faz com o cliente. Os teus clientes são pessoas normais, eles não vão viver do teu programa de indicação. Então, eles não vão acordar todos os dias pensando sozinhos. Nossa, vou indicar hoje o resto. E amanhã de novo, e amanhã de novo. Não. Eles precisam ser lembrados disso. Eles precisam ser ativados. Por incrível que pareça, 90% dos programas de indicação que não funcionam quando caem na minha mesa, eu vou fazer um cliente oculto e eu descubro que é porque as pessoas não sabem que o programa existe. Ou não entenderam que o programa funciona. Ou o último e-mail que a empresa mandou para falar sobre isso foi ano passado. E nunca mais. Então não é mágica. Programa de indicação é um canal que quanto mais otimizado, melhorado, desenvolvido, assim como qualquer outro canal, né, quanto mais ele for, mais resultado ele vai dar. E onde que mora essa gestão do programa de indicação? Justamente na comunicação com os clientes. O quão competente a empresa é em fazer as pessoas indicarem o seu primeiro, indicaram o seu segundo, indicaram o seu terceiro, é aqui que mora o dinheiro. Nisso a gente é muito bom. É para isso que a gente existe. E aí como que a gente faz isso, respondendo a tua pergunta? A gente utiliza os canais que a empresa já tem para se comunicar com os seus clientes atuais. Eu sempre tento simplificar a implementação do programa. Então, o momento de criar um programa de indicação não é o momento de botar ferramenta nova. Vamos agora... Não, menos complexidade. Então, eu vou na tua empresa, que canais você já tem para falar com o seu cliente atual? É WhatsApp, é Telegram, é e-mail e
time de CS. Beleza, nós vamos usar esses canais que você já tem. E na tua empresa? Na minha empresa é carta física, é vendedor pastinha, não sei o que. Então, beleza, nós vamos usar esses canais. O canal, de fato, não é o que faz o sucesso. Senão, qualquer influenciador com uma conta no Instagram tava rico, milionário. A mensagem é o que faz as pessoas se movimentarem e indicarem mais. Então, eu tenho essa simplicidade, assim, que canais que você já tem, eles que nós vamos usar. E, geralmente, eu tento usar todos os canais que a empresa já tem. Porque, às vezes, ela pensa, eu uso o Instagram e e-mail. Mas ela esquece que ela tem o time, que ela pode fazer um remarketingzinho para base, que é barato, que ela, às vezes, tem um boleto, que o rodapé do boleto pode ir alguma informação, que, às vezes, ela pode fazer, por exemplo, um fundo do Google Meet, que ela faz um monte de reunião e ali no fundo pode ter um fundinho. Então, esse jogo de encontrar todos os canais e usar todos na divulgação de um programa de indicação, esse é o jogo que a gente sabe jogar muito bem. E a comunicação é a mais importante disso, porque senão a gente faz um exercício que acontece com todos os canais ou estratégias, que é o apocalipse do próprio canal ou estratégia, né? Por que o e-mail marketing hoje é tão problematizado? Porque a comunicação que fazem de e-mail marketing é ruim. Sim. O e-mail marketing é bom. Agora a comunicação que fazem é ruim. E quando você vai para o programa de indicação, as pessoas não estão tão ainda acostumadas a ficar recebendo estímulos de, a gente tem um programa aqui, se você fizer isso, etc. Mas já, com o seu oceano ficando um pouquinho mais vermelho depois desse podcast, as pessoas vão receber muito esse estímulo, né? Vão cada vez receber mais. E aí acontece o apocalipse. Qual o cara vai vir pedir indicação? O cara vai mandar uma mensagem automática porque ele programou isso no bot. Aí é onde a comunicação manda em tudo, né? Porque não é a estratégia, não é o canal. É a forma como você pede isso. E esse segredo parece tão simples. Mas é o segredo mais difícil, né? Onde você precisa realmente dos 20 anos de carreira para poder fazer uma comunicação muito boa. Os nossos melhores cases, eles conseguem alinhar todas essas coisas. Primeiro, a recompensa de interesse com o CAC da empresa. E mais, momento-chave de falar isso pro cliente, através de qual canal, com qual copy, que é um exemplo simples. Cara, o cliente que está com 0 indicações, nunca indicou ninguém, ele tem que receber uma copy, obviamente, diferente do cara que tem 5 indicações. O cara de 5 ele já conhece o programa, né? Só que, velho, é simples, não é? Vai lá ver quem faz. Então, esses fluxos diferentes, eu chamo de fluxo de adesão, que é trazer o cara para dentro do programa pela primeira vez. O fluxo de engajamento, que é fazer ele continuar indicando. Eventualmente o programa pode ou não ter uma escadinha, um gamification que ajuda nesse processo. O fluxo de conversão, ou seja, quem foi indicado, como é que eu preparo esse cara para chegar aqui, saber o que está acontecendo. Na verdade é aqui que mora o dinheiro. É isso que a gente faz para as empresas, sabe? E no final você pode atestar que se a pessoa está indicando é porque ela gostou do serviço ou do produto. Existe indicação em que a pessoa não goste do produto? Eu tô perguntando isso para depois perguntar outra coisa. Mas é um atestado? Se a pessoa indicou, dependente do programa de indicação, é porque ela gostou? Cara, paradoxalmente, eu acho que programa de indicação não, ou pelo menos assim, colocar de uma forma melhor, o maior gatilho que faz uma pessoa indicar não é necessariamente a satisfação dele. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você já recebeu uma indicação de alguém que nem era teu cliente? Quantas vezes você já indicou alguma coisa? Cara, pra mim não serviu, mas pra ti talvez possa funcionar. Então, eu sempre digo assim, cara, o maior gatilho que faz as pessoas indicarem é o call to action, é o lembrete. Tem uma pesquisa bem famosa no mercado, do Texas Tech Institute, diz assim, 83% dos clientes estariam dispostos a te indicar, porém somente 29% fazem. Por que esse gap? Porque os demais não são nem lembrados de fazer isso. Cara, tu nem lembra os caras de te indicar. Essa é a maior alavanca. Obviamente, se tu tiver clientes mais satisfeitos, talvez tu tenha um resultado melhor do que aquela empresa que tem menos satisfeitos. Mas você não precisa ser a Apple, que tem os clientes mais satisfeitos do planeta Terra, para montar um programa de indicação. Toda empresa tem clientes mais e menos satisfeitos.
Então, cara, eu acredito que o call to action e esse engajamento correto é a maior alavanca. Tanto que eu nem vejo NPS na hora de assinar um contrato ou fazer um programa, nem olho. Toca pra dentro e o funil vai funcionar talvez um pouco melhor, um pouco pior, mas seres humanos indicam. No fim das contas, é tudo em volta do relacionamento, né? É. Te ouvindo falar, eu começo a perceber uma intersecção muito grande entre o programa de indicação e o CRM. Uhum. Como é que vocês tratam essa intersecção? Vocês tratam isso com territórios diferentes ou é de forma integrada? Geralmente eu tendo a simplificar complexidade, sobretudo no começo, fazendo um programa de indicação para a base geral da empresa. Até porque ali eu atendo mais pessoas e eu posso ter mais impacto mais rápido. Gradativamente, com o passar do tempo, conforme aquela empresa vai se tornando mais expert ali com a gente vai criando o CRM do programa de indicação, isso sim. O cara que tem 0 indicações, o cara que tem uma, daí eu vou botando eles em fluxos diferentes. O cara que é o meu mega indicador, de repente eu faço um programa black para esse cara, que é fechado, só esse cara pode ter. Mas eu não costumo fechar o programa de indicação, de maneira geral, estou falando, óbvio, existem exceções, não costumo fechar só para o NPS 10, só para o cliente de tal segmento, só para o cara de tal. Não, eu costumo fazer algo mais amplo na base mesmo. E assim, posso fazer só para clientes, mas não para os parceiros, como eu estava explicando agora há pouco. Aí é uma segmentação mais inteligente. Mas, cara, todo mundo que está na base hoje, eu quero que ele saiba que o programa existe, para que eu amplie minhas possibilidades de receber mais leads. E você estava falando sobre relacionamento, você deu até, na minha pergunta, você deu um ouro que era diferente do que eu esperava. Eu esperava mais em cima de relacionamento. Você deu o ouro que é o call to action, que é o grande diferencial. Esse é o dinheiro, tá aí. Mas o relacionamento é um ativo humano muito importante, né? Que a gente valoriza talvez mais que o dinheiro, muitas vezes, dependendo de onde você está na pirâmide social. Mas isso é o contra-intuitivo, inclusive, no crescimento de negócio que a gente possivelmente aprendeu no passado. Por quê? Você imaginava que a sua empresa precisava crescer, em algum momento com dinheiro, aporte de capital, você poderia realmente explodir. E hoje a gente vivencia uma coisa um pouco mais orgânica e contrária a isso, contra-intuitivo, que é a empresa com liquidez desde o começo, a empresa que cresce a partir de clientes, 1 a 1, porque se você resolve o problema de 1, você resolve o problema de 10, de 100, de 1000, e aí quem é essa pessoa que você resolveu indicou outra pessoa. Esse é o melhor crescimento possível que você pode ter. Não é unicórnio. O unicórnio eu não quero. Não sei se você quer, eu não quero pra minha vida ter um unicórnio na minha vida. O melhor crescimento é você resolver o problema de muitas pessoas e que essa rede de contatos, esse relacionamento, se identifique com você e você cresça uma empresa sustentável com liquidez, né? E o que você faz meio que vai nesse caminho, né? Como que você enxerga isso? Eu acho que sim. Quando eu comecei, né, 10 anos atrás, indicação era legalzinho, pô, que legal, era um nice to have. Eu falava pro empresário, cara, que legal, vamos falando. Atualmente é cada vez um must have, né? Cada vez mais empresas obrigatoriamente precisam disso por causa da mídia e tudo mais, como a gente acabou falando. Eu acredito muito nisso, cara. Eu faço post sobre isso há muito tempo. Cara, não tô atrás do unicórnio. Eu acho que a empresa tem que dar dinheiro. Falo com meus amigos, me chamam, tu tá sempre atrás da margem. Óbvio, trabalhar sem ganhar dinheiro, porra, não faz nenhum sentido. Com margem eu consigo me mexer, eu consigo errar, consigo investir, eu consigo respirar, né? Então a gente acaba ajudando. Eu acho que esse é um dos grandes argumentos de venda da nossa solução, né? Que é justamente esse, uma venda que converte mais rápido, portanto me custa menos para vender. Ou que venha com um LTV melhor, um cliente mais qualificado, portanto também me dá mais liquidez. Esses são os melhores argumentos de vendas, e ainda tem o argumento do cara que estou crescendo, não faço nada em cima disso, quero aproveitar, tem dinheiro na mesa, vai ser mais um canal. Então eu concordo muito com isso. Eu também não estou atrás do unicórnio, não. Eu acredito na empresa com margem, com dinheiro. Desde o início, né? Desde o início, exatamente. A gente tá chegando pro final aqui da nossa conversa, infelizmente, tá muito boa. E a gente trata aqui no Game Changers, né?
uma pauta específica que são as viradas de chave, né? E aí a gente vincula um pouco do CPF com o CNPJ, né? O Rodrigo Noca, base viral, etc. Mas assim, se você pudesse pontuar uma ou duas ou três viradas de chave que você teve, assim, que transformou realmente a sua carreira, o seu posicionamento, a sua visão, a sua empresa, quais seriam essa chave ou essas chaves aí para poder compartilhar com as pessoas? Legal. Eu acho que a primeira, enquanto você estava perguntando, eu já estava pensando. A primeira coisa que me veio à cabeça foi o primeiro artigo que eu escrevi no LinkedIn sobre indicação. Tá no ar até hoje, quem quiser procurar lá, Rodrigo Noll, vai lá. Chamava Como Criar um Exército de Clientes Vendedores. Esse era o título do artigo. Eu acho que ele é de 2014 ou 15, tá? E ali foi o primeiro relato sobre o primeiro programa de indicação que eu fiz na minha carreira. Por que ele foi uma virada de chave? Porque ali que eu tive o primeiro faro, assim, o primeiro feeling de, opa, tem gente interessada nesse tema, tem demanda. Cara, o artigo circulou, as pessoas leram, comentaram, me procuraram, me mandaram no WhatsApp e tudo mais. Acho que ter essa coragem, vou botar assim entre aspas, de escrever ali e produzir o primeiro conteúdo, essa foi uma das viradas de chave importantes. Ali, enfim, eu comecei a entender. Eu acho que uma outra virada de chave legal, assim, que eu posso dizer, foi, cara, quando eu me mudei para São Paulo. Eu não sou daqui, né? Eu sou gaúcho, morei em Floripa por alguns anos. E aqui, cara, é a cidade onde as coisas acontecem, então acho que a base viral não estaria onde está. A promessa de São Paulo existe mesmo, então. Existe. São Paulo é ruim, mas é bom. É duro, mas é bom, sabe? Então, consegui fazer mais disso aqui, podcast, palestra, evento. Eu acho que isso foi uma das outras viradas interessantes. E eu tô com feeling, eu tô sentindo que essa nova virada nossa tá chegando agora, uma nova virada de chave. Da ampliação do escopo, que a gente vai conseguir atender bastante mais empresas de formas melhores, com mais LTV e assim por diante. E para fechar aí o podcast com chave de ouro, eu queria fazer um exercício que é bom para o empreendedor. Eu atendo também empreendedores de todos os portes, principalmente aí o mercado de pequenos e médios. E uma das coisas a gente fala aqui muito, a gente falou dos benefícios do programa de indicação, a gente falou das coisas maravilhosas que ele pode trazer. Mas quando você vai implementar, mesmo da maneira correta, existem algumas coisas que podem acontecer, alguns problemas. E aí eu gosto sempre de fazer o exercício de fica tranquilo, pode dar errado mesmo isso aqui, pode acontecer dessa forma, é assim mesmo. Eu gosto de dar essa calma, né? Porque você vai lá, lê o script e fala assim, eu tô fazendo igualzinho, mas mesmo assim não tá funcionando. Queria que você explanasse um pouquinho dessa calma. Na hora que você for implementar, pode dar isso errado, pode dar aquilo, é normal, demora um pouco às vezes, pode ser que esse seja um erro comum. Queria que você explicasse, acalmasse um pouco a alma dos nossos empreendedores. Essa pergunta é boa, hein? Ela é boa. Cara, eu acho que o mais importante é o empresário entender que não é uma mágica. Vou botar uma recompensa, então todo mundo vai ficar louco por isso. Por mais que seja a desejada, e a gente fez a pesquisa corretamente, eu quero reforçar essa mensagem, é um jogo de comunicação, mensagem, lembrete, relacionamento. Esse é o jogo. Então muitos empresários, alguns lançam, e daí naquela ansiedade de começar a ter resultado logo, eles começam a se preocupar que não está dando certo, e eu vou ver, as pessoas ainda nem entenderam, ainda nem ficaram sabendo. Ou ele ainda nem divulgou corretamente para a base. Ou mandou um e-mail que teve uma taxa de abertura de 8% e o resto. Então essa é a primeira redução de ansiedade que eu faço. As pessoas precisam entender, precisam saber, senão não tem jogo. Acho que a segunda é em relação ao ciclo de vendas da empresa. Às vezes o empresário esquece que a indicação, novamente, não é uma mágica. É um ser humano como qualquer outro, que você conseguiu através de um programa de indicação. Mas ele poderia ter vindo através de um outro canal, eventualmente. Obviamente o canal de indicação tende a ser mais eficiente, mas você continua tendo um ciclo de vendas que é relacionado ao que o teu produto é.
Então, pô, lançou o programa, dali a 30 dias ainda não vendeu nada, uma puta ansiedade, vai ver o ciclo de vendas do cara é 6 meses. Então, obviamente, né, não é uma mágica. Eu acho que esse é um outro elemento que eu colocaria. E talvez um terceiro e último elemento, assim, de calma, a gente pode melhorar, né, ou, enfim, vamos reduzir a ansiedade, é em relação à gestão do canal em si. Algumas pessoas tendem a confundir programa de indicação com campanha, ação. E ela até pode ser, mas os melhores resultados não estão dessa forma. Os melhores resultados estão conforme mais você gere o canal. Quanto mais você otimiza, quanto mais você melhora, quanto mais você quebra objeção, quanto mais você gira o PDCA, como qualquer outro canal. Então, cara, comecei a fazer mídia paga. Não é na primeira semana que você vai ter os melhores resultados. É quanto mais você botar cérebro ali para melhorar aquilo. Ou, sei lá, contratei um time de vendas. Não é na primeira semana que o time de vendas vai porrar de vender. Indicação é exatamente a mesma coisa. A gente precisa garantir que as pessoas sabem, que elas entenderam, que elas sabem quem indicar, que a gente quebra as objeções que eventualmente venham aparecer, que a gente usa novos canais para comunicar, que a gente testa copies diferentes, que a gente testa momentos chaves diferentes da jornada, e quanto mais esse PDCA, né, esse fluxo contínuo de melhoria girar, mais resultado a gente tende a ter no programa. Tanto tem alguns clientes, cara, estão com a gente há 2, 3 anos, porque ele entende que a gente faz essa boa gestão contínua do canal. No final, a gente está conversando aqui, não é sobre mágica, é sobre repetição de boas práticas, melhorias. Então, toda vez que a gente conversa com alguém que tem experiência, meio que cai no mesmo resultado, né? Repetição, fundamentos, e fazer isso e otimizar, né? Rodrigo, agradeço aí o tempo que você está compartilhando, não só com a gente, mas também com o Brasil, né? Com esse PIB aí que você está atendendo nesse momento, com a educação que você está levando aí, principalmente para os PMS. Agradeço aí você ter aceitado o convite e tudo que você está proporcionando aí pra gente nesse momento. Pô, eu que agradeço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rês. Bom te ver de novo. Para mim é um prazer, cara, falar disso. Acho que boa parte do meu trabalho é levantar a bandeira, educar o mercado, mostrar que isso existe, né? Como a gente falou ali no início da conversa. Então, isso aqui é uma excelente oportunidade de fazer isso. Gostei bastante, me senti em casa aqui. Obrigado pelo convite. Tá bom, fechado.